Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma quarta-feira. Estamos começando então a nossa live, ou a nossa live, né? É uma live que é uma aula sobre projeto de pesquisa. Então, a gente está aí com vários processos seletivos para mestrado, principalmente mestrado profissionalizante, né? Vários certames abertos e a pergunta, né, as dúvidas, mas a pergunta talvez mais recorrente que a gente tenha é acerca do projeto de pesquisa. Talvez essa seja a maior dor, a maior dificuldade nesse processo todo, né? É a elaboração do projeto de pesquisa, né? E esse projeto que está sendo elaborado, ele está de acordo, ele realmente é o que se espera, se é um bom projeto, se é um projeto atrativo para o PPG, né? Então, são muitas dúvidas, muitas inseguranças nesse momento, e eu estou aqui para te dizer que você não está sozinho, então não está sozinha, né? Aqui nesse espaço eu compartilho dicas sobre pós-graduação da vida real, né? Coisas que acontecem cotidianamente, coisas que eu vivenciei, então não é a partir do que eu imagino que seja, né? Mas coisas que eu sei que acontece porque estou na universidade, sou professora de ensino superior também, e já passei por vários processos seletivos aí, vários certames, e já também fiz várias graduações, pós-graduações também, né? Vou conversar então hoje com você sobre como elaborar o seu projeto de pesquisa e vou começar com duas perguntas fundamentais, no meu ponto de vista. Não tem como começar um projeto de pesquisa sem ter muito claras essas respostas a essas duas perguntas, tá? E depois eu vou dar os 5 passos para construir o seu projeto, tá? Então, se você está assistindo agora ao vivo ou vai assistir mais tarde, eu quero te lembrar de se inscrever, tá aí no chat, né, fixada a mensagem, ou aqui na descrição da live, né, o link para se inscrever, para ser avisado das nossas lives, todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, e também para receber o material de apoio. Sim, tem material de apoio nessa live, tá? Senão não seria uma live, né? Live que não tem material de apoio não é uma live, né? Tem que ser uma live que realmente te ajude a fazer o que é necessário, né? E o que é possível dentro, né, desse contexto. Lembrando que aqui a gente acredita num programa de preparação para o processo seletivo, tá? Então, não somos favoráveis ao imediatismo, a organizar tudo depois que o edital abriu, que o prazo está correndo, mas a gente sabe que, como eu disse, é vida real. E por mais que isso seja o ideal e algumas pessoas consigam fazer com antecipação, com planejamento, que é o ideal, né? A gente sabe que inúmeras pessoas só conseguem depois que o edital abre, e por isso estamos aqui, para ajudar você que começou com planejamento, com antecipação e está aí na reta final, e para ajudar você que descobriu que ia fazer processo seletivo agora, quando abriu o edital, tá bem? Então, vamos lá, sem mais delongas, pedir para você, se está assistindo agora, né, para curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber, então, as notificações de quando estou ao vivo e quando tem vídeo novo aqui nesse canal, tá? Duas perguntas que são fundamentais e, do meu ponto de vista, extremamente necessárias, que nós não deveríamos começar a escrita de um projeto de pesquisa sem ter clareza suficiente sobre essas perguntas, né, sobre as respostas destas perguntas, tá? Primeiro, por que elaborar um projeto de pesquisa? Você já se perguntou por que elaborar um projeto de pesquisa? Por que será que o PPG, por que será que lá no certame, né, no processo seletivo, o edital sempre, na maioria das vezes, são raros os editais que não pedem um projeto de pesquisa? Por que esse projeto de pesquisa é tão importante? Por que a gente precisa elaborar um projeto de pesquisa? Essa é a grande questão. Você já refletiu sobre isso?
E não vale dizer que é porque o edital pede. Ele pede por algum motivo. Por que elaborar um projeto de pesquisa? Essa é a primeira questão. Tá? A segunda questão é para quê? Tá? Para que a gente precisa, né, elaborar um projeto de pesquisa? E, de novo, não é porque o edital pede e não é porque é para o processo seletivo, né? Tem propósitos maiores por trás desses projetos, dessa proposta de um projeto de pesquisa, né? E, aliás, o projeto de pesquisa, anteprojeto de pesquisa, né? Enfim, dependendo do caso, é solicitado um projeto, um anteprojeto, né? Ele não é só ali para o processo seletivo, né? Ele não é só uma etapa do processo seletivo, ele é uma etapa, sim, né? Ele pontua e ele é fundamental, talvez uma das pontuações maiores no processo seletivo, né? Dependendo do PPG. Alguns PPGs só avaliam o projeto de pesquisa e o currículo Lattes e entrevista, né? Outros têm uma prova escrita, outros têm uma prova de múltipla escolha, dependendo do processo seletivo, mas são raríssimos os casos que tem uma seleção de mestrado que não pede projeto, tá? Só que o projeto ele não é somente para a seleção, né? A gente faz projeto de pesquisa depois, quando a gente já está, então, no mestrado, a gente vai executar, né, desenvolver esse projeto de pesquisa, mas também quando a gente está vinculado às instituições que a gente está enquanto aluno ou aluna da pós-graduação, a gente participa de projetos de pesquisa junto a grupos de pesquisa. A gente, depois que se torna, se você está fazendo aí o mestrado, com o objetivo de seguir a carreira docente, né, no ensino superior, atuando, né, nas universidades, né, nos centros universitários, enfim, nas instituições de ensino superior, você precisa fazer projeto, né? Você faz muitos projetos, inclusive, né? Tem projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto de grupo, projeto de evento, né? Projeto é o que mais a gente faz aí também durante a docência no ensino superior, tá? E lá, nesse momento, né, depois que estamos docente, por exemplo, ou estamos alunas de pós-graduação, não tem mais, né, entre aspas, nenhuma seleção, né? A gente sabe que algumas seleções de bolsa acontecem depois desse período, né? Mas enquanto a gente está lá como alunos, alunas, né, ou mesmo docente, a gente não está necessariamente participando de um processo seletivo quando a gente elabora um projeto, tá? Então, ele não é apenas uma etapa do processo seletivo, tá? Ele é muito mais do que isso, ele é fundamental aí para quem quer, né, ser pesquisador, pesquisadora. É fundamental que você saiba desenvolver um projeto de pesquisa, tá? E por que ele é importante? Porque ele é uma carta de intenção, vamos dizer assim, né? Ele é a proposta da sua pesquisa. Você vai apresentar ali, né? Qual é o problema que você quer investigar, né? Qual é o objetivo dessa pesquisa, né? O objetivo geral, os específicos, vai ter uma justificativa, então você vai estar dizendo para a academia, para a universidade, para a instituição, para a sociedade, para os órgãos de fomento, por que eles devem apostar na sua pesquisa e não na do João, da Maria, enfim, qualquer outra aí, que também provavelmente está concorrendo com você, ou enfim, tem um projeto relevante. Por que o seu deve ser o projeto aceito, o projeto no qual vai se fazer investimento, né? Investimento de capital humano, de capital financeiro, né? Sim. Mas professora, eu vou fazer seleção numa universidade pública, ninguém vai financiar a minha pesquisa. Vai sim. Nós, eu, você, toda a sociedade financiamos quase que 100% das pesquisas que acontecem no nosso país.
né? Mesmo quando você faz uma instituição pública, federal, e talvez principalmente nesse caso, mas também quando você faz numa instituição privada, numa instituição comunitária, né? A maioria dessas universidades, dessas instituições, acessam, né, incentivos do governo, incentivos dos órgãos de fomento, tem verba, tem bolsa, ou então você participa de alguns editais, tem vagas, enfim, recebe alguma parcela de financiamento público. E esse financiamento público é financiamento que nós fazemos, eu e você. Então, talvez a primeira pergunta que você deva se fazer quando você pensa em fazer um projeto de pesquisa é: será que a sua pesquisa merece o nosso financiamento? Você colocaria dinheiro nesse seu projeto? Você investiria nele? Qual é o benefício, né, ou os benefícios desse projeto para a sociedade, para a comunidade científica? O conhecimento ele vai avançar de alguma forma, você realizando essa pesquisa ou não? Qual é a contribuição dessa pesquisa para a sociedade? Nós, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, temos responsabilidade social também, né? Então, nós, quando desenvolvemos uma pesquisa, estamos, ou deveríamos, pelo menos, estar contribuindo com a sociedade, com a ciência, com o avanço do conhecimento. Do contrário, não precisa fazer pesquisa. É ideal até que a gente nem faça. Esse é um princípio ético da pesquisa, inclusive, né? Se não vai trazer nenhum avanço científico, avanço de conhecimento, nenhum benefício para a sociedade, não faz. Né? Então, é importante que você tenha essa clareza, porque quando você faz o projeto de pesquisa, ele não é só para, né, não é aquela coisa só para cumprir tabela, tá? Não é só para isso que a gente faz, né, um projeto de pesquisa. Não é só porque é uma etapa da seleção. E você tem que ter muita clareza e muita responsabilidade ao pensar esse projeto. Por quê? Porque ele é, de fato, a sua proposta, né? E você vai ser avaliado a partir disso. A partir desse projeto, a banca vai verificar se você, de fato, é um pesquisador, uma pesquisadora, se você tem conhecimento do que é uma pesquisa científica, do envolvimento, da responsabilidade, dos princípios éticos, é a partir do projeto. Não tem como você saber disso lá no momento da seleção, principalmente se a banca não te conhece, né? Então, é a partir do projeto. Então, o projeto ele é fundamental, tá? E às vezes todo o processo de preparação é negligenciado, né? E você faz um projeto de pesquisa de última hora. E daqui a pouco ele não reflita exatamente o potencial e o tipo, vamos dizer assim, né, de pesquisador, pesquisadora que você é ou que você poderia ser. Então, por isso que é importante que o processo de preparação exige bastante, né, mas é necessário que exista um programa de preparação até a culminância na elaboração do projeto de pesquisa, tá bem? Para que a gente faz isso? Bom, já falei sobre isso, né? Para que a universidade, os professores, os órgãos de fomento saibam que vale a pena investir em você, vale a pena investir nessa pesquisa, né? Essa é uma pesquisa que tem relevância, tá? Porque existem, sei lá, tem alguns processos seletivos assim que tem 800 candidatos para 30 vagas, né? Por que essa banca vai selecionar você, né, entre os 30 e não vai selecionar os outros, sei lá, 700 e poucos? O que a sua pesquisa tem de diferente, né? Qual é a contribuição e até o apelo social? Isso é muito forte aí nos programas, né? Hoje em dia, o desenvolvimento, né? É até uma dimensão que o MEC avalia das instituições, das pesquisas, inclusive dessas instituições, é o desenvolvimento loco-regional, né, e macro-regional. Então, de que forma a sua pesquisa vai contribuir para esse desenvolvimento local, regional, né?
do país, tá bem? Tendo clareza dessas duas respostas, né? Das respostas para essas duas perguntas, e aqui eu falei das minhas respostas, mas talvez você consiga chegar a outras respostas também. Faça o exercício de fazer essa reflexão, tá? Vamos lá para os 5 passos, né? Para construir o seu projeto, tá bem? Então, aqui eu não vou necessariamente, né, pegar cada etapa do projeto, né, um disclaimer. Não vou pegar aqui uma parte, o projeto, cada etapa do projeto, até porque o formato de projeto, os itens a serem preenchidos no projeto, eles variam de acordo com o edital. Tá? Mas eu vou falar dos 5 fundamentos, né, que precisam estar presentes no seu projeto. Aonde que ele vai aparecer no projeto é uma questão de adequação de acordo com o edital. Tá? Mas isso que eu vou falar aqui, nesses 5 passos, não pode ser negligenciado. Tá? Tem que aparecer obrigatoriamente no seu projeto. Tá bem? Aonde você vai colocar vai depender do edital, vai depender do número de páginas, né? Se tem um modelo ou não, né? Eu costumo dizer aqui, né, nos meus canais de comunicação aí, até se você não me segue no Instagram, tem o link aqui na descrição desse vídeo, né? Acompanha que lá eu tenho outros conteúdos que não necessariamente são vídeos e não necessariamente vêm para o canal, tá? Mas eu costumo dizer aí nesses canais, inclusive aqui no YouTube, que o edital é rei, né? Então, o edital, ele que manda em todo o processo seletivo, tá? Então, não importa se você aprendeu assim, ensinar a BNT diz daquele jeito, tá? O ideal, no mundo ideal da pesquisa, todas as universidades, as instituições seguiriam a BNT. Tá? No mundo real, isso não acontece. Não necessariamente, tá? Então, por mais que é importante você ter o conhecimento, ler a NBR lá, que fala sobre projeto de pesquisa, entender o que é um projeto, de acordo com a BNT e tudo mais, não necessariamente você vai ser. Você vai ter essa solicitação no edital, né? Que o seu projeto seja de acordo com a BNT, ou que você siga a BNT, ou mesmo o pedido ali do edital, né? Os itens que são solicitados, que vem ali no anexo do edital, a orientação para o projeto não necessariamente vai seguir a BNT, tá? Então, tenho essa clareza. E da mesma forma, não necessariamente vai seguir a ordem que eu, ou sei lá, que você aprendeu na graduação, se você aprendeu a fazer um projeto, tá? Então, sempre siga o edital. O edital é o que manda. Não importa que você sabe que, de acordo com a BNT, está totalmente equivocado. O que vale é o edital, porque é o edital que vai te manter no jogo ou não, né? Se você seguiu ou não o edital, tá bem? Então, vamos lá. Sem mais delongas, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vamos aos 5 passos, né, para construir o seu projeto. Tá bem? Vou colocar aqui, então, né, 5 passos para construir o seu projeto. Tá aparecendo aí para vocês, né? Se você tiver alguma dúvida sobre também algum do que eu estou falando aqui, pode colocar no chat, que eu já depois respondo as dúvidas ao final, tá? Então, vamos começar com o primeiro passo, que é fundamental, que é a introdução, tá? A introdução do projeto. E por que a introdução é fundamental? Ah, professor, eu aprendi que a introdução é um item que é o último que a gente faz, seja num TCC, seja enfim, qualquer texto acadêmico, a gente deixa a introdução por último. Aprenderam isso? Me contem aí no chat se vocês aprenderam que a introdução é a última coisa que a gente faz. Eu também aprendi isso, tá? E por muito tempo eu fazia a introdução por último, tá?
Só que depois eu me dei conta no dia a dia do quê? Deixa eu ver. Gente, está aparecendo para vocês? Eu tenho que aumentar o zoom aqui. Me deem aumentar aqui um pouco para ver se aparece. Vocês conseguem ver a tela? Sim, tá bem. Então, por muito tempo eu fiz a introdução por último, tá? Depois eu me dei conta do quê? Que, na verdade, isso fazia sentido no tempo que a gente utilizava a máquina de datilografar. Concordam? Que não é o meu caso. Eu muito pouco utilizei máquina de datilografar. Talvez vocês tenham utilizado, né? Dependendo aí da sua faixa etária, tenham utilizado mais do que eu. Por mais que eu ache maravilhoso utilizar e gostaria de ter aprendido de fato a datilografar. Nunca aprendi de fato, né? Mas quando a gente utilizava a máquina de datilografar, fazia todo sentido deixar a introdução por último, porque a gente precisava, né, ter toda a dimensão do todo do trabalho para ir lá e escrever a introdução, né, porque a gente ia escrever uma única vez. Quem usou máquina de datilografar sabe que se a gente errasse daqui a pouco uma palavra, uma frase, tinha que refazer todo o trabalho de novo, porque tu não tinha essa opção que a gente tem hoje, né? De, eu posso em qualquer momento do texto voltar e escrever antes, depois, deletar, reescrever, né? Isso era mais trabalhoso com a máquina de datilografar. Então a gente aprendeu que a introdução era a última coisa a ser feita, tá? E de fato a gente precisa ter uma clareza do todo do trabalho, do todo do projeto para fazer uma boa introdução, tá? Mas não necessariamente a gente precisa deixar para começar a escrever a introdução depois que a gente já escreveu o projeto ou já escreveu o trabalho, tá? E muitas vezes as pessoas deixam a introdução por último, tá? E daí ficam travadas e não conseguem escrever o projeto, porque não conseguem escrever. Se eu deixo a introdução de lado, eu já tenho que começar no problema, no objetivo, e às vezes algumas pessoas têm mais dificuldade para escrever, né? Esses outros elementos. Então, a minha dica é: comecem pela introdução, tá? Eu também, hoje em dia, começo muitos trabalhos, muitos textos, artigos pela introdução, porque às vezes tudo que eu tenho é a clareza da ideia do que eu quero fazer, né? Vamos dizer assim, o start, assim, a primeira coisa que eu pensei assim, eu vou escrever um artigo, eu tenho a ideia do artigo, mas eu ainda não tenho o artigo construído, né? Então eu vou lá e escrevo a introdução, como já com essa ideia, com essa proposta, para depois ir escrevendo as outras coisas. Por quê? Quando eu coloco no papel a minha ideia, isso vai me dando mais clareza no papel ou na tela, né? Para quem é mais digital, eu vou confessar para vocês que as minhas coisas elas primeiro vão para o papel, depois elas vão para o computador, tá? Mas eu vou fazer isso, colocar essa introdução, essa ideia na introdução, para ter essa clareza, porque daí eu começo, depois que eu coloco ali, parece que as coisas começam a se encaixar, sabe? Daí eu começo a visualizar o todo e quais as etapas para chegar no todo. Então, isso é interessante, tá? Que vocês façam o exercício para ver se adapta para vocês, tá? Com alguns funciona, com outros não, né? Então, a gente só vai saber se funciona com a gente se a gente testar, tá? Então, façam esse teste, porque daqui a pouco você tem a ideia do projeto, mas não começou a escrever o projeto ainda. Por quê? Porque não se permitiu começar pela introdução ainda. Não significa que essa primeira introdução que é escrita, ela vai ser a introdução, né? Que vai, quando o texto ficar pronto, você vai manter essa introdução. Daqui a pouco você vai deletar ela toda, mas como a gente não está utilizando, né, máquina de datilografar, não tem problema nenhum você deletar e reescrever, tá? Então, na introdução, o que se espera na introdução de um projeto de pesquisa, tá?
dependendo do edital, ele pode vir com um pedido de um mini memorial, né? Pode vir uma orientação no edital dizendo assim: fale da sua trajetória e como ela se relaciona com o problema de pesquisa. Às vezes vem assim no edital, tá? Você tem que conseguir entender o que o edital está pedindo. Se ele está pedindo para você falar da sua trajetória, encara como um mini memorial ali na introdução, tá? Encara dessa forma, porque vai dar bom, tá? Então, pode conter esse mini memorial ou não, tá bem? Agora, ela tem alguns objetivos, né? E por conta disso é o que se espera, né? Uma introdução de um projeto de pesquisa, tá bem? Vamos lá aos nossos objetivos. Tá? O primeiro objetivo: chamar a atenção do interlocutor, chamar a atenção do leitor, tá? Sabe aquela... Eu sempre faço essa analogia para os meus alunos. Quando você chega na livraria, né, para comprar um livro e você se depara com um livro, um autor que você não conhece, mas que a capa, o título, enfim, te chama a atenção. O que você faz para saber se ele é bom? Ou para ter uma ideia do que ele trata? Você lê a introdução do livro, não necessariamente, né? Você lê lá o que a gente chama de orelha, né? Orelha do livro, enfim, um mini resumo onde são apresentadas as ideias do livro, né? Alguns leitoras mais dedicadas vão ler a primeira página da introdução e talvez a última da conclusão. Essa sou eu leio, né, a orelha, a primeira página do livro e a última da conclusão. Eu sempre faço isso se eu não conheço o livro, se eu não conheço o autor, enfim, para ter uma ideia se vale a pena investir naquele livro ou não, tá? E essa primeira leitura que a gente faz da orelha, né? Começa pela capa, né? A gente olha a capa, tem até um dito popular, né? Não julgue o livro pela capa. Mas o que nos chama a atenção é a capa. No caso do projeto de pesquisa, é o título, tá? Então, o título vai ser a primeira coisa do projeto que vai ou não chamar a atenção do leitor, tá? Então, com quem você está dialogando, o interlocutor ali, tá? Então, primeiro é o título. Pensa que o título é a capa do seu livro. E depois a introdução, ela tem uma mescla da introdução de um livro, realmente, e dessa orelha, né? Então, ela tem que ser uma introdução convidativa, tem que convidar o leitor, né? Eu digo sempre que a escrita é um exercício de alteridade, tá? Então, é você se colocar no lugar do leitor e estar o tempo todo dialogando com esse leitor, né? Com essa leitora, no sentido de que você tem que pegar esse leitor, essa leitora pela mão, como eu digo, e conduzir conforme você quer que ele seja conduzido no seu texto, tá? Independente do tipo de texto. No projeto não é diferente. Pelo contrário, né? Esse é o que você quer pegar o leitor pela mão e puxar do começo ao fim, porque você quer que o leitor leia com atenção, com interesse o seu projeto, porque é isso que vai fazer ele ser aprovado ou não, né? A banca tem que se sentir interessada, tá? O PPG, o possível orientador, enfim. Então, foco no título, importante, né? Até entre 13 e 15 palavras, tá? Não exagere nas palavras do título, isso é importante. A ABNT sugere que um título seja nesse sentido, seja coeso, né? Então, também seja objetivo, não use siglas no título, tá? Ou evite o máximo possível, né? E também pense que o título é a capa do livro, então, né? Tem que ser atrativo, pode ser, se for bonito, melhor, né? Para quem aí tem uma pegada com as artes, né? Enfim, tá? O título. Depois,
a introdução, tá? Então, na introdução, pode ser que o edital exija, alguns processos seletivos pedem, além do projeto, um memorial, e daí não faz sentido você contar a sua vida na introdução, né? Porque você vai ter um outro texto para fazer isso. Agora, alguns outros, né, pedem que você apresente a sua trajetória acadêmica, profissional na introdução. Se pedir, faça. Se não pedir, não faça, tá? Lembra do edital, o edital é rei. Se o edital não está pedindo, não faz, tá? Porque, via de regra, um texto acadêmico, e o projeto de pesquisa é um texto acadêmico, tá? Ele tem, e isso aí é um reflexo lá da nossa concepção de ciência, da modernidade, né? Então, a gente teria que manter um certo distanciamento aí, né, na escrita dos textos científicos, que a gente sabe que não é possível, né? E para mim, que sou uma pesquisadora da fenomenologia, isso é praticamente inconcebível. A gente não consegue nem dimensionar como é que as pessoas pensavam que isso fosse possível, né? Manter distanciamento, neutralidade. O que não significa dizer que a gente manipula os dados, que a gente falta com a ética, tá? Mas, enfim, mas tem, né, isso ainda está na academia, isso ainda está presente. Se você pegar o texto, a norma da ABNT também diz o quê? Que o texto acadêmico científico é escrito em terceira pessoa do singular, né? Que deve ser claro, objetivo e não deve ser um texto pessoal, salvo memorial, né? Então você tem que manter um certo distanciamento, né? Nesse caso, se não está pedindo trajetória, enfim, num processo seletivo, eu evitaria mencionar aspectos mais pessoais na introdução, tá? Então, se não pede um mini memorial, um mini currículo ali na introdução, nem fale em você, fale da pesquisa, tá? A introdução é do projeto de pesquisa e é sobre o projeto de pesquisa, salvo essas exceções, se o edital pedir, tá? Então, o primeiro objetivo é chamar a atenção do leitor, da leitora, com o seu texto, tá? Seu projeto. Mas tem mais dois objetivos, tá? O segundo deles, então, é explicar a importância do tema e o valor da pesquisa, tá? A introdução, como eu disse, ali é a orelha do livro, né? É a parte que a gente está apresentando o que a gente vai fazer e é o momento que o leitor, a leitora vai decidir se vai continuar lendo o seu texto ou não, tá? Claro que a gente sabe, mas professora, a banca tem que ler o texto até o final. Tem, e talvez, provavelmente, né? Quase que 100% de certeza os membros da banca vão ler até o final. Mas a verdade é que o fato deles lerem até o final não significa que eles já não desistiram da leitura lá na introdução. Tá? Quantas vezes a gente faz isso, né? Na academia, enfim, recebe um texto para ler, lê a primeira página do texto e, nossa, a gente já, se pudesse, botava fogo no texto, né? Mas daí a gente tem que ler, sei lá, vai cair na prova, vai, enfim, tem que fazer um trabalho, a professora pediu, e a gente é obrigado a ler até o final. E a gente lê, mas a gente já desistiu dessa leitura na primeira página, tá? Então, faça com que o seu projeto que as pessoas queiram ler o seu projeto, tá? Então, capricha aí na introdução, tá bem? Então, explique a importância do tema e o valor da pesquisa, tá? Então, qual o tema que você vai abordar no seu estudo, né? A temática na qual está inserida a proposta da pesquisa. Por que é um tema pertinente? Por que é importante? Por que a sua pesquisa é de valor, né? Por que ela é importante? Eu falei antes, né, de financiamento, enfim, mas é mais do que uma questão financeira, né? É uma questão de valor mesmo. O que você vai entregar para a sociedade, para a academia, para a sua área profissional, né? Por quê? Pensa assim, por que a gente não pode ficar sem essa pesquisa? Qual é a relevância? E claro, quando a gente fala de pesquisa aplicada, né, talvez isso seja mais
tangível, né? A gente enxerga melhor. Agora, as pesquisas que não são aplicadas, elas também são importantes, né? Muito importantes. Aliás, só existe pesquisa aplicada porque existe a pura básica que não é aplicada, porque toda pesquisa tem referencial teórico, né? Tem literatura e os conceitos, as categorias, elas vêm da pesquisa pura, básica, né? Ninguém inventa isso quando vai fazer uma pesquisa aplicada e nem faz pesquisa aplicada, que é só a aplicação sem a teoria, tá? Então, tem essa clareza que a sua pesquisa ela é importante, mesmo que ela não seja uma pesquisa aplicada, e daí qual é o valor, o que você vai entregar. Pense assim, por que a comunidade científica, a sua área de atuação, a instituição, a sociedade, ou sei lá, vou fazer uma pesquisa lá sobre uma determinada localidade da minha cidade. Como que essa localidade, a sociedade, enfim, qual é a transformação que a sua pesquisa vai causar nisso, assim, no sentido, mas não é uma pesquisa aplicada, então pode ser que as pessoas não apliquem. Sim, pode ser que elas não apliquem, que elas não leiam, né? A gente escreve para ser lido, né? Mas a verdade é que muito pouco somos lidos pelos outros, né? Então, e a pesquisa acadêmica também. Mas pensa que se alguém ler e de fato, né, se as pessoas lessem e de fato aplicassem a sua pesquisa ou, né, compreendesse aí o arcabouço teórico que você está colocando nessa pesquisa, qual é a transformação que isso traria? Para a prática educativo-pedagógica, se você é prof, né, e a sua pesquisa é sobre isso, para o ensino, né, até para a leitura de um autor, por exemplo, né? No meu caso, eu sou, não, né, talvez vocês não saibam, talvez saibam, né, eu sou da área da filosofia, então a minha pesquisa é um pouco, né, as pesquisas que eu faço, às vezes é sobre algo na obra de um autor, mas não significa que não exista uma transformação ali. Depois que a pessoa lê o meu trabalho, ela pode passar a compreender aquele autor de forma diferente. Né? Então, eu estou entregando algum valor. Qual é o valor da sua pesquisa? O que você está entregando para a sociedade, para a instituição, né? Para a sua área? Enfim, pense assim, quem vai se beneficiar e como vai se beneficiar com a sua pesquisa. E coloque isso na introdução. Isso é importante, tá? O outro objetivo, tá? O outro objetivo da introdução é que ela tenha, né? Se espera numa introdução de um projeto que ela traga os principais objetivos, né? E o que se pretende abordar, né? E o que se pretende abordar na pesquisa, tá? Então, comente isso na sua introdução, tá? Qual é o principal objetivo, tá? Então, não precisa dizer assim, meu objetivo geral é, meu objetivo específico é tal coisa. Não, provavelmente o edital vai pedir lá no seu projeto, você vai ter um espaço para fazer isso, tá? Para colocar em itens, mas falar do objetivo geral, né? Explicar por que aquilo é importante. Veja que lá onde você coloca os objetivos, o objetivo é uma frase, né? Mas será que você consegue explicar toda a potência, todo o potencial do seu projeto naquela frase do objetivo geral, sem explicar ela? Provavelmente não. Então, aproveita na introdução e fala desse objetivo geral. Explica ele, esmiuça, né? Como a gente diz, detalha ele, que é o momento ali que o espaço que você vai ter para fazer isso, tá? Feito isso, né, a gente tem um outro passo importante, que é a revisão de literatura, tá? Ou referencial teórico, dependendo do caso, vai vir um pedido de uma forma ou de outra, tá? O edital pode pedir revisão de literatura, pode
pedir referencial teórico, enfim, a nomenclatura pouco importa. Como eu disse, aqui eu estou dando os fundamentos do que não pode faltar no seu projeto de pesquisa, tá? E a revisão de literatura, não importa onde você vai colocar ela, onde o edital pede que você a coloque, mas ela vai ter que aparecer, tá? Não existe pesquisa sem referencial teórico, tá bem? Então, isso é importante, por isso que o processo de preparação, né? A gente precisa ir um programa, se preparar com mais dedicação. Ah, mas então tem pessoas que conseguem fazer o projeto ali nos últimos dias, depois que abriu o edital? Tem, eu fiz isso, né? No meu projeto de mestrado eu fiz depois que abriu o edital, e nos dois processos seletivos de doutorado, os 2 doutorados que eu fiz, o meu projeto nasceu assim. Né? O último doutorado na educação, eu fiz um primeiro projeto e depois, na véspera do último dia de inscrição, eu resolvi mudar o projeto todo, passei a madrugada escrevendo para entregar no outro dia, que era até o meio-dia, para protocolar a inscrição, né? E eu mudei ele todo assim de noite. Mas por quê? Ah, então quer dizer que você é muito inteligente. Como é que você conseguiu fazer isso? Não, eu não sou inteligente. A questão é que o projeto era sobre um tema que eu estudava desde desde o mestrado, né? Trabalhei durante o meu segundo doutorado com o mesmo autor enfim, então eu conheci o autor, eu conheci o referencial teórico, percebe que tinha muita preparação, por mais que eu não tivesse me atentado àquele problema em específico que o projeto ia investigar, mas eu tinha uma bagagem de leitura, de inserção naquela literatura. Quando a gente não tem, isso fica muito difícil, praticamente inviável fazer um projeto de última hora. Se a gente não conhece a área de pesquisa, se a gente não tem leitura sobre ela. Precisa ser sobre o autor, sobre, enfim, aquele referencial teórico específico? Não necessariamente, tá? Aí, lá no meu mestrado, a primeira seleção que eu fiz, que eu escolhi esse autor, né? Francês, que é um filósofo francês que eu estudo, eu nunca tinha lido nada dele, tá? Eu não tinha conhecimento nenhum dele. Era uma época, tá, gente, lá em 2006, que a gente digitava o nome dele no Google, não vinha nada, né? Nem em francês, nada. Hoje em dia eu digito ali, Paul Ricoeur, tem um monte. No Brasil tem um monte de brasileiro que estuda e tal. Mas na época não tinha nada. Eu não achava nada, assim. E quando vinha alguma coisa, vinha em inglês, né? Então, assim, não é impossível, mas daí eu tive que criar estratégias para e dizer para a banca. Eu disse para a banca, eu não estudo esse autor, eu quero começar a estudar agora, né? Mas eu sei que sobre esse tema ele tem tal, tal e tal obra, na obra tal ele faz isso, na obra tal ele trata dessa forma e na outra da outra forma. E detalhe, eu nem tinha lido as obras. Eu não tinha, porque não tinha, né, até conseguir que alguém, entende, que alguém emprestasse para fazer uma cópia, porque não tinha no Brasil, estava esgotado, enfim. Tá? Mas daí tu tem que criar estratégias para isso. Se você já vem pesquisando e se preparando para um determinado PPG, que é o ideal, para uma determinada área, você já tem leitura. E daí, mas então qual o referencial teórico que você colocou no projeto? Eu coloquei o Ricoeur, que é o filósofo que eu estudo, mas eu coloquei outro que eu estudava há mais tempo, que eu tinha mais propriedade para falar, que era o Nietzsche. E daí, quando lá na banca, a banca me disse assim, mas você colocou o Nietzsche também, você quer continuar com o Nietzsche? Daí eu disse, não, eu fui extremamente sincera, como eu sou, aliás. Peguei e disse, não, é que eu tinha que colocar alguma coisa que eu pudesse falar se vocês me perguntassem. Eu disse, e o que eu conhecia era o Nietzsche, então eu resolvi colocar, porque se vocês me perguntar alguma coisa, o que eu posso dizer? O Ricoeur, tudo que eu sei é isso, isso e isso, tem essas e essas obras, trata desse tema assim e assim. Agora, do Nietzsche, a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando, porque eu já passei um ano estudando, já vim estudando desde a graduação e tal. O que isso mostra? Tá? Além de, primeiro,
humildade e sinceridade. Não diz que tu conhece se tu não conhece, tá? Porque a banca vai te fazer 2, 3 perguntas e vai ver que tu não conhece, que tu não sabe. E a outra coisa é a mentalidade de pesquisador, pesquisadora, né? Concorda comigo que é sempre mais fácil continuar pesquisando o que a gente já pesquisa? Não tem dificuldade aí, né? Pensa aí, eu fiz o meu TCC, eu estudei para o meu TCC na graduação, agora eu quero fazer a seleção de mestrado, eu vou propor o mesmo tema do TCC. Não tem problema nisso se você deixou algo, ou se você quer aprofundar a pesquisa que começou no TCC, né? Mas tem que ter cuidado para não continuar sempre pesquisando a mesma coisa, né? E porque pesquisar é ir em busca do novo, é cercar um objeto que a gente desconhece ou conhece pouco para conhecer com profundidade, para conhecer melhor. Então, não tem problema se a gente quer mudar de área, se a gente quer mudar de linha, se a gente quer mudar de referencial teórico, desde que a gente não omita isso da banca, que a gente dê clareza para a banca nesse sentido, tá? Então, 3 objetivos, né, que a gente deve contemplar na revisão de literatura, tá? Pensando aí que isso é a culminância de um processo de leitura, de inserção nessa área, tá? Por isso, preparação prévia. Dá para escrever o projeto de última hora? Dá, se você já tem essa bagagem, se você já leu, se você já tem conhecimento, ou se você já vai conseguir criar alguma estratégia para sustentar esse projeto, tá? Então, o que precisa aparecer, tá? Objetivos que você precisa contemplar, né? Pense assim, a banca, o orientador, a orientadora tem uma expectativa quando vai ler a revisão de literatura. E qual é? Que você traga os tópicos da pesquisa de forma lógica, né? Então, orientada, né? Não é uma coisa assim, né? Um pouco aqui, eu falo um pouco aqui de um tópico, daí falo de outro, daí me lembrei e volto no primeiro tópico, né? Lembra que a gente está conduzindo o leitor, né? A gente pegou ele pela mão e está conduzindo pelo melhor caminho, que é o caminho que a gente quer que ele percorra. Então, vamos deixar um caminho claro, definido para ele, para facilitar esse processo. Então, aponta os tópicos de pesquisa de forma lógica, tá? Indica algumas publicações, alguns referenciais já sobre, né, que se relacione com os tópicos de pesquisa, tá? E aí tem que priorizar os relevantes e os recentes. Compreende que se eu for falar, por exemplo, vou dar um exemplo da minha sobre o ensino de filosofia. Gente, tem um monte de autor que fala disso, né? Como a gente diz aqui no Sul, né? A gente chuta uma moita e salta uma meia dúzia, tá? Então, eu vou ter que escolher alguns. E quando eu escolher, eu tenho que pensar que isso tem que se relacionar com a minha metodologia, essa escolha, e tem que se relacionar com os tópicos de pesquisa. Se eu escolhido esse referencial, né, vamos dizer assim, a parte mais que vai sustentar o braço, vamos dizer assim, não é essa palavra, me faltou a palavra, mas enfim, é como se pensa numa árvore, tá? Esse é o caule de sustentação. Você vai escolher alguns autores que são aqueles que são referenciais na sua área ou nessa linha, né, sobre esse tema. Esse é o caule de sustentação do seu projeto, né? Agora, a árvore, como você sabe, né, ela não é só o caule, ela tem, né, desculpa, não é o tronco, né? Esse é o tronco de sustentação do seu projeto, tá? Os autores principais é o tronco de sustentação da sua árvore, né? Agora, a gente não tem a árvore, ela não é formada só do tronco, né? Ela tem outras, né, ramificações, folhas, frutos, enfim, né? Que você vai compor. Pensa na revisão de literatura assim, a gente tem um caule, né, que é o cerne, o que vai de fato sustentar aí
a nossa pesquisa, que priorize 1, 2 no máximo, não coloque muitos, principalmente se é projeto de mestrado, tá? Porque você tem só 2 anos para fazer a pesquisa, então não exagere, tá? Mas você vai buscar também comentadores. O que a comunidade científica está dizendo sobre o meu tema? Tá? Ensino de filosofia. O que as pessoas estão falando atualmente? Hoje em dia sobre ensino de filosofia, tá? Porque daqui a pouco eu peguei o cara lá, um filósofo que eu vou falar sobre ensino de filosofia em Platão, por exemplo. Pô, Platão, né, não tem nada de não tem recenticidade nesse sentido, se a gente pensar cronologicamente, né? Tem recenticidade no sentido de importância, que ele continua sendo importante até hoje. Agora, a gente tem pessoas que estudam Platão, né? E que estudam o ensino de filosofia em Platão. Então, essas pessoas elas estão publicando. Então, eu vou lá nos periódicos da CAPES, eu vou lá, né? Nos bancos, né? De dados aí, de fomento, teses, dissertações, para escolher alguns relevantes e recentes que possam me apoiar aí nessa revisão de literatura. Priorize os 5 últimos anos, tá? É importante aí que você tenha esse cuidado de pegar os últimos 5 anos. Para alguns temas, isso pode ser difícil, né? Não ter aí nos últimos 5 anos. Bom, daí a gente sabe, quem pesquisa nessa área também sabe que não tem, né, estudos recentes. Mas é difícil, geralmente tem, tá? O terceiro objetivo, né, o que a banca está esperando que você faça é que você relate os objetivos de conhecimento a serem satisfeitos com a pesquisa bibliográfica, né? Então, antecipando o que vai vir futuramente. O que isso significa? Que eu tenho um objetivo lá, que é o objetivo geral da minha pesquisa, né? Mas eu também tenho um objetivo de conhecimento, algo que é fundamental, né, da parte teórica do referencial para que eu realize a minha pesquisa. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, eu vou fazer um projeto de pesquisa sobre ensino de filosofia. Compreende que eu tenho que falar sobre o que é o ensino de filosofia? Como que ele vem sendo feito, né? Daqui a pouco eu vou falar até o que é a própria filosofia. Por quê? Porque a escrita é uma escrita, um exercício de alteridade. Então, eu sempre tenho que pensar que daqui a pouco eu vou ter que explicar o que é a filosofia, como eu compreendo o que a filosofia seja, né? Numa nota de rodapé lá no meu projeto de pesquisa, mas eu vou ter que explicar. Por quê? Porque é um exercício de alteridade, então eu tenho que sempre pensar no outro quando eu estou escrevendo. E pode ser que quem esteja lendo não saiba qual é a linha, né? Como que. Pode ser, não, provavelmente essa pessoa não sabe como eu compreendo o ensino de filosofia, ou o que eu compreendo por filosofia, né? O que é filosofia para mim. Né? Claro que a gente está. Mas não é um conceito, não é a disciplina que a gente tem, sim, mas ainda assim a gente pode compreender de formas diferentes. Então, para ter certeza que está todo mundo na mesma página, bota uma notinha de rodapé lá explicando, ou explica no próprio texto. Então, a banca está esperando que você faça isso, que você traga esses objetos, né, os objetivos de conhecimento, o que você. Primeiro, os objetos de conhecimento, os conceitos importantes, para mostrar como que, a partir deles, você vai atingir os objetivos de conhecimento com a sua pesquisa, tá? Então, com a parte bibliográfica mesmo, com o referencial teórico, com a literatura sobre, tá? Obviamente, então preciso colocar tudo que eu vou ler para realizar a dissertação? Não, né? Senão você estaria fazendo a dissertação propriamente dita, né? Mas você tem que mostrar alguns para mostrar o que esse item, no fundo, né, na realidade quer dizer. Que você sabe fazer uma pesquisa bibliográfica, tá? É isso que a banca quer saber. Que você sabe selecionar, que você sabe escolher o que é necessário, tá? Então, faça isso. Feito isso, a gente tem depois um outro fundamento, né? Um outro passo importante, que é
parte das perguntas, tá? Vai aparecer em algum momento, tem que aparecer em algum momento no seu projeto as perguntas de pesquisa, ou a pergunta, ou problema de pesquisa. Mas a gente sabe que não é um único problema, a gente tem o problema, né, a grande questão de pesquisa, né? Aquela pergunta que a gente quer responder quando terminar o nosso doutorado lá, né, a nossa dissertação estiver escrita, a gente quer conseguir responder uma determinada pergunta, que é a pergunta que está lá como problema de pesquisa, tá? Mas para responder essa pergunta, talvez a gente tenha que se fazer outras antes disso, né? Essa é a pergunta macro, mas para chegar nela, a gente tem que ter outros elementos e a gente tem que ir se questionando sobre algumas coisas. Então, isso tem que aparecer no texto, tá? No seu texto aí, no seu projeto de pesquisa. E como que elas estão diretamente relacionadas com essa estrutura conceitual que você traz na revisão de literatura. No meu caso, né, eu falei, o que é ensino de filosofia? Essa é uma pergunta que não necessariamente é o meu problema de pesquisa. O meu problema de pesquisa, a grande questão que eu quero responder é como está, por exemplo, né, a minha questão de pesquisa, o meu problema de pesquisa poderia ser o ensino, como acontece o ensino de filosofia durante a pandemia a partir da BNCC. Tá? Vamos supor que seja esse, assim, formulado sem muita reflexão aqui de pronto, tá? Esse é o meu problema de pesquisa, mas veja que eu preciso, para responder essa grande questão, que é o meu problema de pesquisa, eu vou ter que antes me perguntar o que é ensino de filosofia. Como vinha sendo feito o ensino de filosofia no Brasil, para que eu possa falar desse momento agora. Tá? Então, tem outras perguntas que eu respondo antes de responder o problema de pesquisa propriamente dito, tá? Essas perguntas, elas têm que estar relacionadas lá com a literatura, né? Com a parte conceitual. Lembram que eu falei? Eu vou ter que dizer o que é filosofia para mim, né? Eu vou ter que buscar autores que falem sobre o ensino de filosofia. Então, esses dois itens se relacionam diretamente, tá? Então, é importante que eu faça isso. E daí, então, nessas perguntas, né, a gente tem dois objetivos aí bastante importantes para nos guiar. Duas coisas que a banca provavelmente está esperando que a gente traga ao abordar as questões de pesquisa, tá? Poucas questões mais claras e possíveis de ser respondidas a partir da metodologia, tá? E a gente depois vai falar em seguida de metodologia, tá? Depois, um outro objetivo é que a gente também delimite o escopo das perguntas para facilitar o desenvolvimento teórico e empírico, se houver. Bom, eu falei ali, meu problema de pesquisa é sobre o ensino de filosofia no Brasil, então, a minha pesquisa é sobre isso, então eu vou ter que falar lá no referencial teórico que é ensino de filosofia, como que o ensino de filosofia está acontecendo, né? Por exemplo, ou como que seria possível hoje fazer um ensino de filosofia a partir de Platão, como eu tinha falado antes, né, para não esquecer o Platão, que ficou perdido, né? Como poderia ser a partir de hoje, atualmente, né? Não a partir de hoje, atualmente, um ensino de filosofia de acordo com a BNCC em meio à pandemia baseado em Platão. Como que seria, né? Então, eu vou ter que ir delimitando a pesquisa, as perguntas, né? Por exemplo, o que é ensino de filosofia, o que é ensino de filosofia para Platão, o que é o ensino de filosofia na BNCC. São perguntas que eu vou ter que responder ao longo do meu texto, ao longo da minha pesquisa, inclusive, né? E vou ter que ir delimitando para deixar mais claro, porque alguém poderia chegar e me dizer assim, mas para Sócrates, o ensino de filosofia é tal coisa. Até a própria banca podia dizer, né? Mas para Sócrates, o ensino de filosofia ele é a partir da maiêutica, ele não é por imitação, né? Como acredita o Platão, tá? E o que eu poderia responder para a banca? Sim, realmente, mas o meu projeto de pesquisa é sobre Platão, sobre o ensino de filosofia em Platão. Entende que quando eu delimito, eu também me resguardo.
Porque eu não estou falando de ensino de filosofia ao longo da história, né? Eu estou falando de ensino de filosofia atualmente e a partir de Platão. Então, as perguntas da banca também vão ter que ficar nessa linha. Se a banca fizer uma pergunta diferente, eu não tenho a obrigação de responder no sentido de dar conta teoricamente. Responder, eu sempre tenho que responder à banca também. Mas é o que eu vou dizer. Eu não tinha que falar de Sócrates no meu projeto, porque o meu projeto não é sobre Sócrates, tá? Então, sempre delimitar para também se resguardar, tá? Pensem que essa é uma das etapas, vem outras e a gente tem que estar bem estruturado para as próximas, tá? Daí um outro passo importante, né, é a metodologia, tá? Então, a metodologia tem obrigatoriamente que aparecer no seu projeto de pesquisa. Mesmo que eu sinceramente, nunca vi nenhum edital que pedisse dessa forma, né, que não tivesse um item específico para metodologia, mas se for o seu caso, se o seu edital não pede num item específico a metodologia, tá? Mesmo assim, a metodologia tem que aparecer. Você vai ter que achar um lugar para colocar, talvez na introdução, enfim, mas coloque a metodologia, porque a banca espera que você coloque. Tá? Mesmo que não esteja lá no edital solicitando. Então, esse tem alguns objetivos, tá? O primeiro deles, tá? A primeira coisa que se espera que você faça é que você descreva todos os procedimentos que você acredita serem necessários para desenvolver a sua pesquisa, tá? O que são os procedimentos? O que você vai ter que fazer, você tem que detalhar isso. Tá? Apresentar os materiais e métodos necessários para a realização da pesquisa, tá? Então, você vai ter que utilizar qual o método, né? Como você vai desenvolver essa pesquisa, tem que aparecer no projeto de pesquisa, tá? Além disso, você tem que falar dos dados, né? Como que eles serão coletados, né? Como que eles serão coletados, tá? E analisados. Então, instrumento de coleta de dados e como que será realizada a análise de dados. Instrumento de coleta de dados, mas a minha pesquisa é bibliográfica. Ok, mas você vai coletar os dados de alguma forma, vai fazer fichamento, né? Em algum momento você vai dizer, né? Será feita a leitura, o fichamento de textos pertinentes e tal. Você tem que dizer de que forma, né? Os dados eles não caem dentro da dissertação assim, né? Por obra e graça, né? A gente vai ter que buscar os dados e vai ter que coletá-los de alguma forma. Dependendo do tipo de pesquisa, o instrumento muda, tá? Se for, eu vou fazer entrevistas, bom, então o meu instrumento é um questionário, que pode ser estruturado ou semi-estruturado. O Juscelio está perguntando, né, se eu vou disponibilizar o bloco de notas. Sim, eu vou disponibilizar, Juscelio. É só se inscrever no link da descrição da live ou no comentário que está fixado aí no YouTube. Tem uma página para você se inscrever. Daí você recebe o aviso das lives que acontecem todas as quartas, às 9 da manhã, né? Essa segunda, a gente começou semana passada com essa proposta, e sempre até o final do dia, no máximo até o dia seguinte, vai o PDF, o material de apoio, tá? Então, só se inscrever para receber o material de apoio. Tem também o canal no Telegram e tem o grupo do WhatsApp, se quiser também, que o material de apoio vai por esses canais, tá? Agora, feita a análise e a coleta de dados, né? Ou seja, você informou lá como isso vai se dar. Tem outras questões importantes também ainda na metodologia. Dizer quais são os riscos e os benefícios da sua pesquisa, tá? E às vezes as pessoas negligenciam os riscos, né? Elas dizem, não tem risco nenhum. Se for realizado com seres humanos, tá? Com sujeitos ou com animais, a sua pesquisa, então, se for fazer uma entrevista, por exemplo, você tem que falar dos riscos. E existem riscos mínimos.
mínimos daqui a pouco, né? Como não é nada muito grave, né? Não é daqui a pouco não é uma investigação mais sensível, vamos dizer assim, né? Podia ser uma investigação, pode que a sua pesquisa seja da área da psicologia e seja sobre saúde mental. Daqui a pouco você, como a gente está encerrando Setembro Amarelo, né? Você está fazendo uma pesquisa com pessoas que tiveram ideação suicida, tá? Pô, essa é uma pesquisa super sensível, né? Então existem muitos riscos, né? E benefícios, e talvez por haverem benefícios é que essa pesquisa vai ser permitida, tá? Mas o que acontece? A gente não pode minimizar os riscos, a gente tem que dizer os riscos reais, né? E para isso vai ter que buscar, então, retaguarda, né? Tudo que a ética em pesquisa nos diz que é necessário. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa sobre esse tema na minha universidade, bom, se aprovado o seu projeto, né, você vai ter que buscar a retaguarda da universidade, se tem uma clínica psicológica da universidade, né, você vai ter que ir lá nesse lugar e pedir, falar da sua pesquisa, pedir uma retaguarda, que significa o quê? Se alguém, ao responder a sua pesquisa, tiver algum desconforto, ou enfim, precisar de atendimento psicológico, essa clínica vai fornecer, tá? Então, sempre vai ter que ter uma retaguarda. Agora, eu vou entrevistar professoras sobre o ensino de filosofia nesse período pandêmico. Não tem risco. Tem risco, são mínimos. Não é a mesma coisa que eu ir falar sobre suicídio, mas tem riscos mínimos. Eu posso, daqui a pouco, eu vou entrevistar uma professora que já está fragilizada, que já está emocionalmente esgotada, estressada, e vou fazer perguntas e vou fazer ela reviver todos esses momentos da pandemia. Ela pode se sentir desconfortável, ela pode se sentir incomodada, ela pode precisar de atendimento psicológico, entende? Então, riscos existem sempre. Né? Para não haver risco, a gente não pode mexer com os sujeitos. Né? Agora, risco sempre existe. Agora, eu tenho que colocar para a banca, né, lá na metodologia, dizer que eu estou ciente dos riscos, mas que os benefícios que a pesquisa vai trazer são mais importantes que os riscos. Então, desde que as pessoas aceitem participar, né, para isso tem termo de consentimento livre esclarecido, né, desde que as pessoas aceitem participar, ok, a minha pesquisa, isso não vai inviabilizar a minha pesquisa. O fato de ter risco não significa que a minha pesquisa não vai ser aprovada, tá? A outra questão, a mesma coisa se fosse educação física, tá? Na área de educação física, eu quero propor um tipo de exercício com alunos e alunas do ensino fundamental 2. Eu tenho uma série de exercícios que eu vou propor. Não tem risco nenhum, porque, enfim, eles já fazem educação física na escola. Tem risco. Eles podem, fazendo um exercício, se distrair, cair, ralar o joelho, enfim, a gente não sabe. Risco sempre existe. Agora, eu tenho que dizer que eu estou ciente, que os riscos são mínimos e que, caso houverem, eu tenho essa forma de amenizar os riscos, tá? Então, fiquem atentos e atentas a isso, tá? Quem são os sujeitos da pesquisa? Se existe, né? Se você está fazendo pesquisa com sujeitos, tá? Você tem que dizer quem são esses sujeitos. Não é dizer, é a Maria, o João, a Bernadette, né? Não sei, os professores da escola que eu vou entrevistar são o Márcio, a Maria, o João, a Bernadette. Não é para te dar o nome dos sujeitos, até porque tu nem foi nessa escola, tu nem sabe, né, se a escola vai permitir que tu faça pesquisa. Tu vai dizer quem são os sujeitos da pesquisa no sentido assim, olha, professores de ensino fundamental ou ensino médio, né? Professor de ensino médio da disciplina de filosofia da escola pública, da rede pública, de uma escola de Pelotas, no meu caso, né? Da minha cidade, mas poderia ser de Pelotas, do quadrante tal da cidade. Então, o que eu estou dizendo? Que são professores de filosofia que atuam no ensino médio com uma disciplina e que dão aula nas escolas naquela região.
Então, entende que eu estou dizendo quem são os sujeitos? Eu estou delimitando, eu estou dizendo quem se encaixa e quem não se encaixa. Todos os professores que não dão aula de filosofia, que não são daquela região ali, ou não são da cidade de Pelotas, não entram. Outra questão, tá? Se envolve sujeitos, é importante que o projeto de pesquisa de você, aí na metodologia, mencione que, como envolve seres vivos, né? Seres humanos ou animais, né? Se envolve seres vivos, vocês têm que mencionar que a pesquisa, a coleta de dados só será iniciada após a aprovação, a submissão e aprovação do comitê de ética, tá? Então, tem que mencionar isso, porque a gente tem 2 resoluções que orientam que pesquisas envolvendo seres vivos precisam passar pelo comitê de ética, tá? Até por todas essas questões que eu falei, tá? Então, dos riscos, dos benefícios, termo de consentimento, tudo isso. Então, tem que mencionar que vai passar pelo comitê de ética. A gente tem 2 resoluções, uma para a área da saúde, né? Da saúde, quando são pesquisas da área da saúde, mas tem uma outra que envolve ciências sociais e humanas, tá? Então, tem que sempre olhar se o tipo de pesquisa que você está fazendo, que envolve sujeito, se enquadra, só exclui, eu acho, pesquisa de opinião, é a única que não precisa passar, tá? O restante tem que passar. Como a pesquisa científica que vocês vão fazer não é de opinião, né, gente? Pesquisa de opinião é o que, por exemplo, a Rede Globo e outros fazem para saber em quem você vai votar, né, na próxima eleição, por exemplo. Tá? Não é o seu caso, então tem que passar, tem que mencionar que vai passar pelo comitê de ética, tá? Agora, antes da gente ir para o 5º e último passo, eu quero salientar uma coisa aqui sobre a metodologia, tá? Gente, é assim, ó, é extremamente importante a metodologia, tá? É assim, ó, a metodologia venceu, tá? Quando um projeto tem uma metodologia bem desenhada, bem desenvolvida, ele tem muito mais chance de ser aprovado, tá? E o que acontece, assim, as pessoas têm muitas dúvidas e muita dificuldade sobre a metodologia, e é isso que deixa muitas pessoas fora do jogo. Então, eu vou tirar o compartilhamento de tela para falar com vocês. Então, a metodologia é fundamental. Não negligencie a metodologia, tá? Como que a gente define o método e a metodologia, a abordagem, o tipo de pesquisa, tá? Não é depois, tá? É no momento que a gente tem clareza do nosso problema de pesquisa e qual é o objeto de investigação, então, sobre o que a gente vai investigar, usando o meu exemplo, ensino de filosofia. A partir disso, eu vou buscar os métodos que favorecem esse estudo e o tipo de pesquisa e a metodologia. Eu tenho que definir isso praticamente ao mesmo tempo. Primeiro o problema e o objetivo e depois a metodologia. Porque a metodologia é como se fosse o GPS, tá? Da nossa pesquisa. É ela que vai nos dizer qual é o instrumento, tá? Como que a gente vai, se vai ter sujeito ou não, dependendo do tipo de pesquisa que eu vou desenvolver. Eu não preciso dos sujeitos, eu não preciso incomodar ninguém, né? Então, se eu não preciso dos sujeitos para fazer a pesquisa, eu não uso os sujeitos, tá? Isso é um princípio ético. A gente não incomoda as pessoas se não for extremamente necessário e relevante. Agora, eu tenho que ter essa clareza. Concorda que, vamos supor, Uber, né? Acho que o Uber tem nacionalmente, é fácil. Quando você chama o Uber, né, no aplicativo, o que acontece? Você coloca a sua localização, né, e o lugar aonde você quer chegar, tá? Então, e ele traça a rota, né? Vocês já viram o aplicativo do Uber, né? Podia ser o Waze ou, enfim, GPS, você coloca onde você está e onde você quer chegar, e ele te mostra o quê?
Vamos pegar o Waze e o GPS, né? Ele te mostra possíveis rotas, a mais rápida, a que não é tão rápida, a que tem mais pedágio, enfim. A metodologia é isso. Eu tenho o ponto de partida, qual é o meu problema de pesquisa? Eu tenho o meu objetivo geral, aonde que eu quero chegar com a minha pesquisa, tá? Então, para saber qual o percurso, qual é a rota para essa pesquisa, eu preciso definir a metodologia que vai dizer isso. Então, eu preciso definir se a minha pesquisa vai ser uma pesquisa bibliográfica ou não, se ela vai ser uma pesquisa que vai trabalhar que vai utilizar a metodologia, por exemplo, da análise de discurso. Enfim, tenho vários tipos de pesquisa. Eu tenho que definir o tipo, qual é a natureza da pesquisa, né? Se ela é pura ou aplicada, a abordagem, se ela é qualitativa ou quantitativa, ou mista, né? Quali-quant, que a gente chama. Qualitativa trabalha com dados descritivos, tá? Descritivos, quantitativa, dados numéricos estatísticos, tá? Então, no exemplo que eu estava dando do ensino de filosofia, é uma pesquisa qualitativa, porque os dados que eu vou coletar são descritivos, tá? De qualidade, né? Tá focado na qualidade dos dados. Quantitativo trabalha com quantidades, com relações, proporções, estatísticas, probabilidades, tá? Então, definir isso. Bom, daí tem algumas que se encaixam dentro da quali e algumas que se encaixam dentro da quant. Dentro dessas que se encaixam, eu vou lá olhar, estudar sobre essas metodologias, sobre esses tipos de pesquisa e definir qual é o tipo que eu vou propor. Vou propor, porque pode chegar lá, eu fui aprovada na seleção e depois minha orientadora pode vir e sugerir que eu troque a metodologia. E do meu ponto de vista, tudo bem. Tem algumas pessoas que não gostam, né? Do meu ponto de vista, tudo bem, né? Nós aceitamos a parceria. Eu propus o projeto já tendo em mente uma provável orientadora. Mesmo que o edital não peça lá, eu sempre tenho em mente quem eu quero que me oriente. Essa pessoa aceitou me orientar, aceitou ser minha parceira na pesquisa. É natural que ela, como tem mais expertise, está na função ali de orientar, né, de orientador, orientadora, que ela me ajude a definir a metodologia. Então, daqui a pouco ela pode dizer assim, olha, eu acho que aqui essa metodologia não é muito legal, vamos colocar outra, por isso, por aquilo, por aquele outro, vamos usar outra metodologia. Enfim, tá? Mas a gente tem que ter clareza quando a gente propõe. Por quê? A gente tem que dizer para a banca tem que entender que a gente sabe o que é metodologia, qual é a importância dela. A metodologia, o método científico é o que permite que pesquisas sejam replicadas no mundo todo. Vamos pegar o exemplo aí da Covid-19, né? Se não fosse a metodologia, o método, a gente não estaria aí em diferentes países desenvolvendo diferentes vacinas, tá? E isso permite que o quê? Que uma vacina que daqui a pouco é feita nos... Tá, não vou entrar na questão de indústria farmacêutica nem nada, tá? Mas a metodologia, o método permite que um sujeito completamente diferente daquele pesquisador que descobriu a vacina possa replicar e produzir essa vacina aqui no Brasil, né, da mesma forma, com a mesma eficácia. Isso é método, metodologia, tá? Ter as etapas bem definidas de forma que qualquer pessoa possa replicar. Ah, mas a minha pesquisa é qualitativa, isso é impossível na qualitativa. Não, a metodologia é possível. A análise dos dados, a compreensão desses dados vai variar porque é subjetivo de cada sujeito. Eu e a Rita, por exemplo, que está aí, né? A gente pode pesquisar o mesmo objeto de pesquisa com a mesma metodologia, usando os mesmos autores e chegar a conclusões diferentes, porque nós somos sujeitos diferentes e a pesquisa qualitativa permite isso, a quantitativa já não, nem tanto. Mas isso não invalida a importância da metodologia, tá? É extremamente importante a metodologia, então não deixe para a última hora, não deixem, eu faço depois, né? Eu sei que a maior dificuldade dos alunos, das alunas é com a metodologia.
né? E isso faz o quê? Que a gente vá protelando, que a gente estude o referencial teórico, estude sobre a área, sobre o problema, enfim, se dedique até a estudar para a prova escrita da seleção e vá deixando a metodologia, porque é chato mesmo, né? Eu sou professora de metodologia, mas eu sou consciente que estudar metodologia é chato, não é interessante, mas é necessário, é importante. Então, estude a metodologia, defina, se aproprie da metodologia que você propõe no projeto também, tá? Então, você vai ter que reservar algum tempo para ter essa dedicação. E não vai protelando, não vai deixando para depois eu faço, porque depois eu faço acaba sendo feito, mal feito, né? Assim, rápido, sem a dedicação necessária. E essa é uma parte que precisa bastante dedicação. Eu vejo assim, muitos alunos e alunas se dedicando muito ao problema de pesquisa, querem assim o problema, né? Querem assim a pergunta, né? Quase assim a descoberta da existência, né? E negligenciando a metodologia. E não adianta você ter a pergunta mais, sei lá, relevante do mundo, se você não souber usar bem a metodologia, você não vai conseguir responder ela, tá? Então, tenha essa dedicação a estudar a metodologia para poder colocar, né, no projeto. Deixa eu voltar para a tela compartilhada. Agora, o último passo, né? O quinto e último passo é sobre os resultados esperados, tá? Feito tudo isso, desenhada a metodologia, tá? Se dedicou, estudou a metodologia, os métodos, né? As técnicas de pesquisa, o instrumento, vem aqui. Em algum momento você vai ter que colocar no seu projeto, de novo, aonde você vai colocar varia de acordo com o edital, né? Pode ser que tenha uma sessão, materiais e métodos e resultados esperados, pode ser que os resultados esperados nem apareçam no edital e você vai ter que encontrar no contexto aí na escrita do seu projeto, em algum momento você vai ter que mencionar os resultados esperados, tá? Para demonstrar a relevância e as contribuições do seu estudo. Então, o que se espera ao tratar dos resultados esperados? Que você evidencie as contribuições da pesquisa para a comunidade científica, né? Então, por que é importante, qual a contribuição, tá? Outra questão, né? Outro objetivo, outra coisa que você tem que ter em mente, não pode esquecer, né? Qual a relevância do estudo para a sociedade? Lembram que eu comecei com esses questionamentos lá no início da live, entender essas questões, né, ter clareza sobre isso. É quando você falar dos resultados esperados, você vai dizer o que você espera de resultado desse estudo, né? Espera no tempo, no sentido de que pode vir a acontecer, pode ser que você faça pesquisa e esse resultado não venha como você esperava, tá? Mas aqui você está no momento de propor e de criar a expectativa. Então, você espera que, né, determinados resultados no seu estudo. Então, como que essa pesquisa ela contribui para a comunidade científica, tá? Ou seja, o orientador lá, ele quer saber que ele vai te orientar, ele vai dedicar tempo, o tempo dele para te orientar, tá? Poucas pessoas sabem disso, né? Mas na maioria das universidades, na maioria dos programas, os orientadores, eles não recebem nada para orientar, tá? É um exercício de altruísmo, como dizia o meu orientador. Tu orienta sem nenhum, tu não recebe, né? O teu salário continua o mesmo, enfim, né? Tu tem ali, nada muda na tua vida se tu tiver 10 orientandos ou não tiver nenhum, nada muda, né? Financeiramente, enfim. Claro que muda no sentido de trabalho, de dedicação para o professor, a professora, tá? Então, pensem que o orientador, a orientadora aí, provável orientadora, vai dedicar o tempo dela para te orientar. Então, ele precisa ter noção, ter o mínimo de clareza, né, que esse seu estudo vai trazer
alguma contribuição para a comunidade científica, da qual ele faz parte também, porque se ele orienta nessa área, ele faz parte dessa comunidade científica, né? Dessa área de pesquisa no Brasil ou no mundo, enfim, e ele quer ter certeza que o esforço que ele vai dar, o capital humano investido, vai ter algum retorno, tá? O mesmo para a questão da relevância do estudo para a sociedade. Cada vez mais a gente quer fazer pesquisa, a gente quer, né? Esse é o ideal. Acho que, do meu ponto de vista, isso deveria ser o principal motivo para as pessoas fazerem mestrado, doutorado, contribuir com a sociedade, tá? Então, fazer uma pesquisa e que vá, um estudo que vá trazer alguma contribuição para a sociedade, tá? Para a comunidade. E daí, aqui, para a sociedade, não precisa ser para toda a sociedade brasileira, pode ser para a sociedade, para aqueles, por exemplo, no meu caso, para os professores de filosofia. Pode ser para essa parcela da sociedade, mas tem que trazer alguma contribuição. Vai ajudar os professores de filosofia, que, por sua vez, vai interferir nas aulas desses professores, que vai também influenciar no ensino desses professores para os alunos e para as alunas, e, enfim, daí a gente começa a não ter mais como dimensionar, né, o impacto da nossa pesquisa, mas a gente tem que ter a noção, né, de que vai dar alguma contribuição para a sociedade e que daqui a pouco pode ser tipo corrente do bem, sabe? Uma formiguinha que vai, e isso vai se multiplicando, né? Vai escalando. Mas a gente tem que ter essa clareza e tem que colocar no projeto, tá? Então, a relevância para a sociedade, porque, de novo, né? Pesquisa desenvolvida, financiada com dinheiro público, por que nós, vocês, eu, a sociedade precisa financiar essa pesquisa? Por que é importante, né? Apresentar como os resultados esperados se relacionam às perguntas e os objetivos da pesquisa, tá? Então, tem que deixar claro que esses resultados esperados, eles dão conta daquelas perguntas lá em cima e também eles possibilitam, né, o atingimento, vamos dizer assim, né, desses objetivos. Tá bem? Então, esse foi o quinto e último passo aí, fundamento para desenvolvimento da pesquisa, tá? O Marcos está perguntando, né, se vai ficar disponível no canal. Fica por um período, Marcos, tá? Depois ela sai, porque ela vai lá para a escola de pesquisa, tá? Um novo projeto que eu estou desenvolvendo, então depois elas saem e vai para a escola de pesquisa. Mas, por enquanto, elas ficam disponíveis, tá? Se quiser receber o material de apoio, se inscreve, então, no link da descrição ou que está fixado no chat, tá? Gente, dúvidas, questionamentos, querem fazer alguma pergunta, algo que eu não abordei, tá? Podem fazer no chat, ou quem está assistindo, quem for assistir depois, né? A gravação pode deixar nos comentários que eu respondo. Como o canal é pequeno, a gente começou o projeto agora, eu respondo todos os comentários, tá? Sou eu mesma que vou lá e respondo, então, se tiver dúvida, pode colocar, tá bem? Quem quiser receber o material de apoio, o bloco de notas aí, né? O PDF do bloco de notas, só se inscrever, tá? Entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp. Tá bem, gente? Então, agradecer a participação de vocês, espero que tenha ajudado aí, dar uma clareza sobre o que é, né, e quais os 5 passos fundamentais para o desenvolvimento do projeto de pesquisa de vocês, e desejar aí sucesso, né, se você está aqui assistindo essa live, essa aula live, que eu digo, né, que é uma aula live, você com certeza está pensando ou está participando de um processo seletivo, né? Meu desejo aí é que você tenha êxito no seu propósito, tá? E aqui no link, na descrição tem o link para o Instagram, tá? Lá no Instagram eu compartilho outros materiais, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, né, sobre escrita acadêmica, produção, enfim, são várias dicas. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações também, compartilhar essa live para que o meu propósito é a democratização do acesso à pós-graduação no Brasil, tá? Então,
Se vocês compartilham a minha live, vocês me ajudam a atingir esse objetivo, que é ajudar mais pessoas a acessarem o mestrado e o doutorado, tá bem? Obrigada aí pela participação de vocês. Show, gente. Quarta que vem tem um de novo, tá? Eu até vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram para ver a temática, tá? Eu até já tenho uma ideia, né? Mas posso ver. A Rita está perguntando se o trabalho final de um doutorado pode estar relacionado a 3 artigos. A tese, Rita, você está perguntando se ela pode ser feita em 3 artigos? É isso? Se é isso, se a tese pode ser feita em 3 artigos, tem que ver, na verdade, com o PPG. Há formatos, alguns PPGs permitem que seja, por exemplo, que se faça só uma introdução e uma conclusão, e no miolo da tese sejam 2, 3 artigos, mas que já tem que ser publicados. Então, você, durante os 4 anos, você escreve os artigos, ao invés de escrever a tese, submete às revistas, né? Eles podem ser publicados ou ter o aceite, né? Já ter o aceite, daí você depois só faz a introdução e a conclusão relacionando, explicando como esses 3 artigos se relacionam. Alguns PPGs têm essa modalidade. Quando eu fiz o meu primeiro doutorado em filosofia na UFSM, tinha essa modalidade. Não foi o meu caso, eu não fiz dessa forma, mas era possível, tá? Então, tem que ver com o PPG. Geralmente, no site do PPG tem o regulamento para os alunos do PPG, né, de mestrado e doutorado. Lá, pelo regulamento, você entende melhor como que funciona, o que é possível, o que não, tá? Mas daí poderia sim. Agora, se é um projeto de pesquisa que você quer propor a partir de 3 artigos, daí eu te diria para ter um pouquinho mais de fôlego e mais adiante. Só 3, daí eu acho pouco. Agora, se é no primeiro caso, é viável, dependendo do PPG. Tá bem? Obrigada, gente. Obrigada aí pela companhia e até a próxima quarta. Participem lá da caixinha, eu vou abrir agora em seguida lá no Insta, nos stories, para me sugerir tema para a próxima semana, tá bem? Olha, o Juscelio está dizendo que está escrevendo um memorial descritivo para a seleção do Profiartes. Olha, Juscelio, tem a aula da semana passada aqui no canal, está disponível, é sobre memorial descritivo. Eu dei uma aula live sobre memorial descritivo. Entra no canal do Telegram, que tem o material lá, o material de apoio do memorial descritivo também, tá bem? Gente, obrigada, tchau, tchau, valeu. Obrigada pela participação, viu?